Saúdo a todos os congressistas com a paz do Senhor Jesus. Ainda de pé, quero ler 3 versículos da Palavra de Deus, que nos diz assim: Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-lo e voltemos para o Senhor. Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus dos céus, dizendo: nós prevaricamos e fomos rebeldes. Amém. Os irmãos podem assentar. Para nós é uma honra muito grande. Nós lemos aqui em Lamentações 3, versículo 39, 40 e 41. Para nós é uma honra muito grande estar aqui mais uma vez, nesse congresso, na primeira região. E muita dificuldade para chegarmos. Achei até que eu não conseguiria estar aqui, mas em cima da hora, Deus nos abençoou e nós conseguimos vir para esse congresso e estar juntamente com os irmãos. Um tema muito gostoso, né? De analisarmos. Uma divisa também que fala profundo nos nossos corações. Pedir ajuda aos colegas, porque eu fiquei a semana pensando, desde que eu vi o tema, esquadrinhemos, experimentemos-los, e eu pensei, tem algo a mais do que simplesmente o português, a forma como está escrito no português para nós. Mas eu não sou teólogo, não conheço muito a língua original, preciso aprender, pastor Fabiano, o hebraico. Aí fui ali atrás e perguntar a ele, para ele me dar uma luz. Depois vim aqui no pastor Abisai para ele também me ajudar. Mas esse texto é o retrato da história do povo de Israel. O Senhor escolheu o seu povo, tirou do Egito, fez uma aliança com Abraão, com Isaac, Jacó, e escolheu Israel para ser o seu povo. E a ilustração mais vívida para o que eu quero falar nesta manhã, dentro deste versículo, somente dentro desse versículo 40, está lá em Isaías capítulo 5, os primeiros versículos, que nos fala da história de Israel. O Senhor usa o profeta Isaías com uma ilustração da nação de Israel. E ele diz: o meu amado tinha um outeiro fértil. A terra era boa, não faltava nutrientes para este agricultor, para este agrônomo. Todos os nutrientes necessários que precisava para ser plantada uma vinha, havia ali naquele outeiro. E a profecia continua dizendo: o meu amado plantou uma vinha. Ou seja, não antes de plantar a vinha. Diz que o amado chegou ao outeiro, tirou as pedras, limpou, adubou, preparou, e lá diz que ele plantou a sua vinha, e a palavra diz que ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Essa ilustração é o retrato da história do povo de Israel. Um povo que o Senhor separou
um povo que o Senhor escolheu, um povo que o Senhor deu leis, deu estatutos, deu mandamentos, um povo que o Senhor cuidou, um povo que o Senhor orientou e esperava que eles alcançassem algo com Deus e não alcançaram. E aí nós já estamos estudando a história de Israel já há algum tempo, alguns anos. Desde a pandemia, quando estávamos finalizando o livro de Gênesis, viemos estudando sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó, sobre o povo no Egito, sobre a saída deles no Egito, sobre a entrada deles em Israel, na terra de Canaã. Estudamos sobre os juízes, sobre os reis. E agora há pouco, há algum mês, 2 meses atrás, finalizamos a história de Israel, com eles indo para o exílio, e o Senhor punindo o seu povo, e eles retornando depois. O livro de Lamentações, ele é escrito justamente nesse processo, onde o povo de Israel está indo cativo para a Babilônia. Há um consenso de que o livro de Lamentações é escrito pelo profeta Jeremias, por isso chamamos de Lamentações de Jeremias, o último profeta que anunciou o exílio e que vivenciou essa situação do povo ser levado para o exílio. E ele começa a fazer o seu lamento. E aí nós chegamos no capítulo 3, que é o capítulo que está à divisa deste congresso. E ele se coloca, o profeta Jeremias, nesse livro de Lamentações, ele se coloca como o povo de Israel. Ele se personifica na nação de Israel, e muitas das vezes, quando ele usa a linguagem como se fosse ele, mas é o povo de Israel, é a situação que o povo está vivendo, é a situação que o povo entrou. E ele começa o texto dizendo: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me fez andar em trevas e não em luz. Deveras volveu a sua mão contra mim de contínuo todos os dias. Isso estava acontecendo porque o povo escolheu o caminho mau. Essa situação estava estava acontecendo porque eles próprios escolheram. Mas o texto é um texto que traz para nós uma esperança, porque eu não vou falar do texto todo, é um texto muito longo, e nessa primeira parte, até o versículo 21, ele vem falando de todo o processo, daquilo que eles estavam vivendo, todas as situações que estavam acontecendo, a forma como o Senhor estava punindo, a forma como o Senhor estava cobrando, a forma como o Senhor estava tratando eles. Mas logo após o versículo 21, já virando o versículo 22, nós vemos o Senhor trazer esperança ao povo de Israel, e é exatamente o versículo da divisa deste congresso. Porque eu quero terminar essa mensagem, não vou ler agora, mas eu quero terminar ela na profecia que foi lida hoje pela manhã. Se assim podemos dizer, começar nas lamentações de Jeremias e terminar nas lamentações de Maria das Graças. Porque não é à toa que foi colocado essa divisa para nós. Não é à toa que o Senhor colocou no coração do seu ungido este tema para nós. Porque eu estava ali, porque como eu disse no início, eu fiquei pensando, esquadrinhamos, experimentemos, isso no português,
faz sentido, mas existe talvez um sentido mais profundo. E eu fui ali no pastor Fabiano e perguntei a ele: pastor, me fala, se tem algum outro sentido? E aí ele expressou, eu até escrevi aqui no papel, pedi eles para escrever, então a mensagem hoje é compartilhada com o pastor Fabiano e com o pastor Abisai. Esse esquadrinhar, ele tem o sentido de testar, de forma geral. Aí ele até falou, fala com o pastor Abisai é químico. E eu não sou químico, então não sei se eu vou conseguir falar aqui, mas pastor Abisai, me ajuda, por favor, se o senhor puder. É como pegar um elemento químico, né? Uma substância, e levá-la para um laboratório e testar para saber qual é essa substância. E aí, depois de todo o processo do teste geral, esses quadrinhemos é detectado, né? Eu falei, põe só um elemento para a gente ter uma ilustração vívida. Aí fez o teste geral e descobriu, é um ácido. O elemento é um ácido. E aí vem o experimentemo-los. O sentido de experimentemo-los é um exame profundo. Os esquadrinhemos é um teste geral. Vamos descobrir o seu caminho. Ele é bom ou ruim? É um teste geral. É bom ou ruim? Agora vem o experimentemo-los. É um exame profundo para descobrir quais são os elementos. É um exame minucioso para saber qual a natureza intrínseca. Foi o que o pastor Fabiano escreveu para mim. Quais são os componentes que existem dentro desse elemento? E o pastor Abisai escreveu, né, qual é o ácido? Descobrimos que é um ácido, é o ácido sulfúrico. Qual a composição desse ácido? H2O, SO4. Não é isso? O senhor escreveu? H2SO4. H2SO4. É a fórmula deste ácido sulfúrico. Quais os elementos que existem nele? Hidrogênio, enxofre, oxigênio. Estão conseguindo entender? Há um elemento, que é o ácido, e aí depois vai se fazer um exame minucioso. Que ácido é esse? É o sulfúrico. Qual a composição? A fórmula dele é H2SO4. Quais são os elementos que existem dentro desse ácido? O hidrogênio, o enxofre, o oxigênio. Se eu estiver errado, me corrige, pastor. Qual o peso desse ácido? Ele colocou aqui 98 gramas / mol. Isso você falou outra numeração para mim? 50 ml. Eu perguntei, pastor Abisai, tem como modificar isso? Tem como mexer dessa fórmula? Tem. Reagindo. Ela permanece a mesma fórmula se reagir? Muda totalmente? É assim a nossa vida espiritual. É assim a nossa vida espiritual. Nós somos um elemento criado por Deus. Eu limpei, tirei as pedras e plantei a minha vinha e esperei que ela desse uvas boas, mas mexeram na fórmula, mexeram no elemento, e ela deu uvas bravas. E aqui o profeta está falando com o povo de Israel: esquadrinhemos, fazemos um teste, um exame geral, o seu caminho é bom ou é mau? Descobriu, é mau, mas por que é mau? Experimente. Faça um exame minucioso, intrínseco, dentro deste caminho, porque o caminho mau não começa assim, eu estou aqui no caminho bom, de repente eu estou no caminho mau. Não é assim, existe um processo. Existe um processo para essa fórmula ser quebrada. Existe uma mistura, um reagente que vai mudar e ela vai perder a característica própria que ela tem. Ela tem uma característica própria e ela não pode ser mudada. Se mudar, ela deixa de ser aquilo. Em administração nós aprendemos isso durante o processo produtivo, quando chega ao final, o exame de qualidade,
para se ter o selo de qualidade daquele produto. E se chega ao final e se faz e não encontra a qualidade correta, é feito todo um processo para você descobrir, não, só conserta esse tablet porque ele não está ligando, está acabando a bateria muito rápido. Não é assim que funciona. Vamos descobrir por que este tablet está dando esse defeito. E aí você vem todo um processo, uma cadeia, até chegar no problema principal, primordial, problema matriz. Foi dali que gerou todos os outros problemas para o produto final ter um defeito. E é assim que é a nossa vida espiritual. Não é do dia para a noite. Não é de hoje para amanhã que o seu caminho se torna mau. Há um processo. E de quando em quando nós temos que fazer esse exame geral. O meu caminho está como? Está bom ou mal? Está bom. Então eu continuo. Eu até experimento ele, o que eu estou fazendo que está me mantendo no caminho bom? É isso, eu continuo. A fórmula está perfeita, está imutável, não mudou ela. Detectou, o caminho está mal. Experimente e vê qual é o processo, qual foi a fórmula que foi mudada, qual foi o elemento que foi mudado. Tiraram o oxigênio, tiraram o hidrogênio, tiraram o enxofre, o que tirou para modificar? Qual foi os reagentes que colocaram ali para modificar essa fórmula? E a gente precisa voltar isso. Experimentemos-los e aí o retorno. Voltemos ao retorno para a fórmula original. Voltemos para o Senhor. Ao retorno. E eu quero finalizar a mensagem com a profecia que nós lemos nessa manhã e ver se ela não se encaixa perfeitamente com o texto que nós lemos. O Senhor começou dizendo: tenho me alegrado com o meu povo, é porque vós alegrastes o meu coração. Aí ele vem falando, não vou ler a profecia toda não, porque já foi lida. Aí o Senhor chega para a gente e diz assim: contemplei alguns corações entristecidos, dizendo que não foram orientados por mim, mas eu orientei a todos. Aí o Senhor disse para nós assim: aprendam a ouvir minha voz e guarde a sua parte comigo. Agora começa a observar o que o Senhor começou a falar para nós. O que tiver de consertar, conserta. Já disse para vós: aonde está o vosso cantinho para falar comigo? Consertem ainda hoje. Todos vós tendes um lugar para falar comigo em segredo, e em segredo eu vos perdoo também. Aí está o laboratório. O laboratório, caso a tua fórmula esteja quebrada, esteja errada, caso você não esteja no caminho correto, detectou, está no caminho mau, qual a fórmula que foi quebrada, qual o exame que você fez, intrínseco que você descobriu que está faltando. Ele mostrou para nós nessa profecia da manhã, onde é o laboratório. Ele disse: todos vós tendes um cantinho, e em segredo fale comigo, e em segredo eu vos perdoo. Nós temos um laboratório, para que essa fórmula, para que esse elemento continue sendo puro. Nós temos uma fórmula e temos um químico maior do que qualquer outro químico, que sabe modificar, que sabe trazer de volta esta fórmula, este elemento para a sua origem. Ele sabe fazer isso. Eu não sei, mas Ele sabe, e Ele está te chamando, te convidando para isso. Esquadrinhe, experimenta e volta. E ele continua a profecia dizendo: quero mais sinceridade, e é isso, aquilo. Vocês leram a profecia toda, vocês entenderam o que o Senhor falou para nós. E eu só quero terminar o finalzinho da profecia. O Senhor disse para nós, assim no final da nossa profecia: muitos vivem enganados por vozes estranhas, dizendo que é a minha voz, mas eu digo para vós: tenho prazer em vos orientar.
Preste atenção. Tenho o prazer que todos andem. Caminho é lugar de andar. Tenho o prazer que todos andem na minha presença. Tenho o prazer que todos, ao passarem por essas ruas, no meio desses ímpios, no meio daqueles que dizem que me servem, mas não me servem direito, mostre na terra que há um povo santo, que há um elemento puro, que há um elemento que não foi misturado, que há um elemento que não foi quebrado. Mostre ao mundo, mostre àqueles que me servem, que há um povo santo, que eu digo que estou com eles, e estou mesmo, e dou vitória na hora precisa a cada um. Aí continua dizendo: andem na minha presença, povo meu, e não deixem os meus caminhos. Você deixou o caminho de Deus, e talvez a sua condição seja como essa aqui do início do texto: eu sou o homem que vi a aflição do Senhor. Não está dando nada certo na tua vida, né? As coisas estão erradas, as coisas não estão fluindo como você acha que tem que fluir. É por causa que você está encaixado no início desse texto. Você está sendo o homem, a mulher que tem visto a aflição, a vara da aflição da mão do Senhor. Mas Ele está falando para você nessa manhã: volta, anda nos seus caminhos, volta. Ele disse para nós onde é o nosso laboratório, onde é o laboratório que nós vamos ser resgatados, vamos ser reorientados, vamos ser feito fórmulas, elementos puros. Qual a tua condição? Essa condição, como do povo de Israel, tu tem sido o homem que tem visto a vara da aflição da mão do Senhor, e Ele tem te feito andar em trevas e não tem feito andar você em luz. Nada na sua vida está dando certo, você está murmurando, você está errando, você está pecando, está entristecendo o Senhor, mas Ele está te fazendo um convite: volta nessa manhã, conserta o que tem que ser consertado, porque apesar da palavra dele ser dura para Israel, de Jeremias se personificar na nação de Israel e dizer que ele está sofrendo as consequências da ira de Deus, as consequências do seu pecado, ele diz para nós que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque grandes são as suas misericórdias, e renovam-se a cada manhã. E sabe que misericórdia é essa? A palavra que ele usa nesse texto, dessa misericórdia, é a palavra de aliança, uma aliança imutável. Se Ele te escolheu para viver nessa obra, se Ele te escolheu para ser servo dEle, se Ele te escolheu para militar nesse santo concerto, a aliança que Ele fez na escolha dEle é imutável. Nós saímos, nós somos como Israel. Ele espera que às vezes demos uvas boas e damos uvas bravas, nós modificamos a fórmula, mas Ele quer nos trazer de volta e nos fazer dar frutos preciosos na sua obra. Essa é a palavra de Deus para nós nessa manhã. Esquadrinhamos, teste, saiba se está bom, se está ruim, descubra de forma geral, e depois disso, experimente, abra, disseque, faça um exame de forma minuciosa, para descobrir quais são os problemas. Eu não posso te ajudar, mas o Senhor pode. Ele disse: todos vós tendes um cantinho, e em segredo eu vos perdoo. E a palavra final dessa profecia para nós nessa manhã foi essa: andem na minha presença, povo meu, e não deixem meu caminho não. É um lamento, é um pedido. Ele não precisa de nós, Ele não precisa de você, Ele não precisa de mim, mas aqui é um chamado de Deus: andem na minha presença, andem nos meus caminhos, não deixem os meus caminhos, permaneçam, firmem-se, firmem os vossos pés no caminho do Senhor. Olha para a misericórdia de Deus, olha para a aliança imutável dEle, e Ele pode modificar, Ele pode transformar, Ele pode lhe fazer elemento puro na sua obra, e que Deus vos abençoe em nome de Jesus.